Sim, é exatamente isso que você leu no título do vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de malfeitores, eu vou falar a respeito de prender pessoas. Por que prender criminosos, malfeitores, ladrões, bandidos não resolve o problema e muito menos é eficiente, muito menos é uma forma de punição que faça sentido numa sociedade de livre mercado? Mas antes, deixe-me me apresentar. Olá, eu sou o Lúcio, esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. Então, a respeito de prender pessoas, porque eu não acho que prender pessoas é de forma alguma algo que possa resolver a situação causada por aquela pessoa. Porque eu não acredito que isso seja possível. Porque no momento em que você prende uma pessoa, você não está necessariamente reparando os danos que ela causou à sociedade, no caso, a entes específicos da sociedade. Então, por exemplo, digamos que eu roubei essa incrível garrafa nova que eu tenho. Não vou dizer qual é a marca, mas ela é bem legal. Digamos que eu tenha subtraído, roubado isso de alguém, e aí me prendem por causa disso, me encontram e conseguem me prender. Percebe que a ação de me prender não devolve a garrafa para a pessoa? Digamos que, por exemplo, um exemplo mais interessante, digamos que eu quebre um violão de uma pessoa de propósito, eu invada a propriedade de alguém e quebre o violão dela. Me prender vai fazer o violão voltar? Não, é óbvio que me prender, a ação de me prender não faz o violão voltar a existir. Não conserta o violão e não repara a pessoa que foi machucada e que teve seus bens, sua propriedade violada. Então, prender não resolve o problema, não porque eu sou super moralista e nós temos que reabilitar os bandidos e não sei o que, e a sociedade tem que abraçar as pessoas que cometeram crimes. Não, não é por causa disso. É porque, evidentemente, prender uma pessoa não vai reparar o dano que ela causou. O que se deve fazer, o que deve ser feito, é punir essa pessoa de maneira proporcional ao dano que ela causou, de forma a restituir a pessoa que sofreu aquele dano. Então, aqui eu estou trazendo como base conceitos básicos de livre mercado e principalmente de direitos naturais. Se uma pessoa tem direito à sua própria propriedade, não faz sentido que a punição para alguém que destrua ou viole a propriedade da pessoa seja prender ela. Prender ela não faz com que a pessoa que sofreu o dano seja reparada. Então, o principal motivo para você punir alguém é para reparar os danos que uma outra pessoa sofreu. Então, por exemplo, acho que eu já dei os exemplos bons, né? Digamos que eu quebre essa garrafa. Se eu quebrar essa garrafa, eu teria que dar uma garrafa de volta para a pessoa. Por exemplo, se eu quebrei sem querer. Mas se eu quebrei querendo, de propósito, a gente pode aumentar a pena para, por exemplo, 2 garrafas. Porque existem 2 coisas que categorizaram o crime, que foi o dano e a... esqueci o nome. A motivação. A pessoa foi motivada e quis quebrar aquilo. A pessoa teve intenção, lembrei o termo. Então a pessoa causou o dano e teve intenção de causar o dano. Então, o máximo que você pode cobrar dessa pessoa é que ela restitua 2 garrafas. Ou o valor equivalente a 2 garrafas, o que seja. Então, isso resolve problemas de, por exemplo, crime culposo, em que a pessoa não tem intenção de fazer. O máximo que você pode cobrar dela restituir é exatamente o dano que ela causou. Então, por exemplo, se eu sem querer... se eu fui atirar para cima e sem querer o meu tiro caiu dentro da sua propriedade e acertou o seu cachorro. Espero que isso nunca aconteça com você. Mas se isso aconteceu, eu não tive intenção. Evidentemente, eu não tive intenção de causar dano à sua propriedade, que é o seu cachorro. Então, o máximo que eu poderia te restituir é com um valor baseado no preço de um cachorro. Por mais que isso seja um pouco insensível e um pouco frio, não se pode fazer muito mais do que isso, sem criar uma jurisdição completamente subjetiva em que existe o dano psicológico que a pessoa sofreu, dano moral e não sei o que, e não sei o que. Se você começar a construir essas coisas, você vai chegar em penas completamente subjetivas e que podem alcançar níveis completamente desproporcionais. É melhor errar por menos do que errar por mais. Então, pensar dessa forma resolve praticamente todos os crimes. Resolve o problema, na verdade, não do crime, mas resolve o problema da punição do crime. E nós encontramos uma punição adequada para os crimes baseados em simples ideias como essa.
Mas então, Lúcio, o que acontece, por exemplo, se uma pessoa matar outra? O que é que nós fazemos para punir essa pessoa? Nós não vamos prendê-la? Olha só, o que pode ser feito é falar com a família da pessoa que morreu e essa família cobra desse indivíduo que matou aquela pessoa algo equivalente àquilo que a pessoa produzia, por exemplo. Digamos que essa pessoa trabalhava com algum emprego específico e aí agora esse cara que matou esse indivíduo vai ser obrigado a pagar o tanto que aquele cara ganha e tudo mais que ele produzia para a família da vítima. Ou se esse cara não tiver plenas capacidades monetárias para fazer isso acontecer, eu apoio, por exemplo, a gente fazer uma escravidão desse indivíduo, esse indivíduo passar a ser subalterno da família, já que como ele tirou uma vida, faz sentido que a vida dele seja tirada dele nesse sentido, porque só matar ele não faria com que as pessoas da família fossem recompensadas. Só matar ele basicamente porque ele matou uma pessoa não faz muito sentido. A não ser que você permita que ele seja escravo daquela família que ele causou danos, que ele matou o parente, que matou o pai, que matou alguém. E aí essa família, por sua vez, decide matá-lo. E aí não há nada de errado com isso, já que ele, por sua vez, causou dano ao ponto de matar alguém da família daquela pessoa. Então, nada mais justo do que se as pessoas quiserem matar ele, que elas o matem. E não há nada de errado com isso. Acho que é isso. Não tem muito mais o que dizer. Não há nada de errado com essas ideias que eu apontei. Se os senhores têm alguma dúvida ou têm algum questionamento, ou discordam de um ponto ou de outro, ou de tudo, ou qualquer coisa, deixa nos comentários aí embaixo. Eu vou estar feliz em ler os seus comentários e ver o que vocês têm a dizer. Mas enfim, em resumo, prender não resolve nada porque você não soluciona o problema. Aliás, deixa eu só falar mais uma coisa. Mais um ponto em que eu posso falar de maneira interessante. Prender também não é eficiente. Por que prender não é eficiente? Porque você gasta dinheiro para punir alguém. E quando você gasta dinheiro para punir alguém, você está agindo de uma forma não tão eficiente. Ainda mais no caso de uma prisão em que você tem que gastar para pagar a estadia e o aluguel do espaço em que a pessoa vai ficar presa, ou você tem que dedicar a construção de alguma coisa muito grande, você tem que pagar alimentação, pagar roupas e pagar coisas para que essa pessoa só exista dentro daquele local. É claro que você vai impedir essa pessoa de cometer outros crimes fora da cadeia, fora da prisão, mas isso não faz com que seja mais eficiente prender essa pessoa. Existem formas mais eficientes e eu já deixei bem claro que essas formas podem ser multa, dependendo do caso, escravidão ou morte e coisas nesse sentido. Então, nesse caso, é o único caso em que eu defendo sim escravidão, porque faz sentido. Faz sentido porque se uma pessoa matou outra pessoa, ela tirou uma vida de alguém. Então faz sentido que ela perca a vida dela e que essa vida venha a pertencer à família da vítima ou aos parentes da vítima. Não a família necessariamente, né? As pessoas que viviam com a vítima e tudo mais. Então essa pessoa começa a seguir esse caminho de servidão. E aí, se a família acreditar que essa pessoa mudou, que essa pessoa é interessante, ou começar a criar uns laços afetivos no sentido de respeito e começar a achar essa pessoa um ser humano melhor, eles podem perdoar essa pessoa e libertar ela. E aí ela volta a ter todos os seus direitos naturais sem ser a propriedade de outra pessoa. Então, em resumo, é isso. Se os senhores têm alguma dúvida, se discordam de alguma coisa, pode deixar nos comentários. Eu vou ler o que vocês disserem. Então, falem o que vocês quiserem. Enfim, eu sou Lúcio e tchau, tchau.